Você já observou como que a evolução, tanto da tecnologia quanto da medicina, das neurociências, ela muda o nosso cotidiano, felizmente para o bem, diariamente? É isso mesmo. E você deve ter ouvido também falar sobre a questão dos testes genéticos. Às vezes o pai, a mãe têm uma doença, os avós, antepassados, né, a sua geração anterior, e de repente alguém te fala, é melhor você fazer um teste genético. Ou a mulher está grávida e alguém fala, por que você já não faz o teste do bebê para, de repente, avaliar? E é a mais pura verdade. E nós vamos conversar, inclusive, sobre como que o transtorno do neurodesenvolvimento e toda essa questão da genética também pode impactar a aprendizagem, exatamente, as questões lá na escola, né, o processo da comunidade escolar. E para falar com a gente sobre isso, nós estamos então com Iane Lauder. Ela é geneticista e também está fazendo PhD na área lá nos Estados Unidos, para contar um pouco mais para a gente. Como ela vai ser uma das palestrantes do Brain Connection, a nona edição, que acontece lá em Recife, de 29 de outubro a 1º de novembro, e depois acontecem o Brain Connection estendido. Dia 10 de novembro é um dia inteiro de palestras digitais, mas todas elas ao vivo, com mais de 50 palestrantes. Você já se inscreveu? Se não, presta atenção nessa conversa com a Iane, porque ela já vai começar contando para a gente quais são os principais tópicos da palestra dela. Como o Admilson falou, palestrarei no Brain Connection justamente sobre a genética. A tecnologia tem evoluído bastante e, inclusive na genética, isso com certeza tem sido aplicado na medicina. Minha palestra será exatamente sobre como a genética se aplica nos transtornos do neurodesenvolvimento. Você conhece alguém com autismo, com deficiência intelectual? Então, essas pessoas se beneficiariam de fazer o exame genético, de aplicar essa tecnologia genética? E quais seriam as vantagens de fazer o exame genético, de conhecer melhor o DNA dessas pessoas? Será exatamente esse o tema da minha palestra no Brain Connection. E explica para a gente, Anne, aonde que a genética, a educação e a neurociência se encontram e como é que elas podem convergir para ajudar a melhorar aí a aprendizagem e o desempenho dos estudantes brasileiros. Então, a genética, ela é sua constituição. A sua genética diz quem você é. Sua genética, ela determina, claro, com a modulação do ambiente, como será o desenvolvimento da sua mente. Como serão suas aptidões, como será seu desempenho. Então, a genética, ela te formula e quanto mais a gente está evoluindo na tecnologia, a gente consegue ver mais aplicações, no sentido de consegue entender melhor os transtornos da aprendizagem, consegue entender melhor os transtornos do neurodesenvolvimento e atribuir as causas genéticas deles, e entender as causas genéticas deles. Então, com tudo isso, a gente consegue caminhar para personalizar a medicina, personalizar esse diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento, para que eles fiquem cada vez mais únicos e cada vez mais próprios para cada paciente, e assim conseguir seguir o paciente com orientações, com tratamentos, com um manejo mais personalizado. E é assim que a neurociência, a educação e a genética se encontram. As pessoas têm muito curiosidade, mas, ao mesmo tempo, isso também é motivo de preconceitos, uma vez que, às vezes, fala-se que o pai ou a mãe, por exemplo, tem autismo em um dos graus que existem, né? Ou então tem um TDAH, tem uma síndrome de TOD, qualquer síndrome que seja, transtorno, né? Ah, o pai foi diabético, teve um câncer. Isso quer dizer que, necessariamente, um dos filhos, os filhos, todo mundo vai ter, não vai ter, qual deve ser a preocupação dos pais em relação aos filhos e o cuidado com esse filho a partir do nascimento, né? O que deve ser feito? Em primeiro lugar, os preconceitos não devem existir, primeiro devemos derrubar essa barreira. Todos nós temos genoma, todos nós temos nosso código genético, ninguém tem ele perfeito, todos nós temos defeitos.
O que acontece é que, às vezes, esses defeitos assim, não causam fenótipo. Assim, essas mutações deletérias, elas não vão causar um fenótipo tão sensível. Então, depois que a gente quebrou o preconceito, agora vamos para a questão da herança. Vou dar um exemplo do autismo. Por exemplo, um casal que um dos pais tem autismo, ele, de fato, tem uma probabilidade maior do filho ter autismo. Um casal que um filho passado já teve autismo, tem uma probabilidade maior de ter autismo. Tem vários transtornos do neurodesenvolvimento, não dá para falar assim exatamente em porcentagem aqui, porque vai variar muito, mas sim, existe uma agregação familiar, existe uma elevação de risco em geral, isso deve ser avaliado com cuidado, né, com mais detalhes, numa consulta com um geneticista. E interessante, pelo que você está falando, Iane, eu queria que você informasse, por favor, você deve ter conhecimento bem sobre isso. Nós já temos no Brasil essa questão dos exames genéticos. Os exames genéticos, o sangue ainda tem que ser colhido no Brasil e enviado para fora, né? Já temos aqui, já dá para falar uma média, uma ideia de preço para as pessoas entenderem, porque muitos pais também, quando a gente falou da questão do preconceito, muitos pais, às vezes, não querem fazer diagnóstico do filho, porque, eu que sou o culpado, eu que passei para ele aquela questão de, se eu tenho autismo, meu filho tá... Então, vence ali uma primeira culpa, e às vezes a pessoa não quer nem fazer o diagnóstico. E ele não entende que, quanto mais rápido for feito um diagnóstico, qualquer que seja ele, mais rápido se inicia o tratamento, e melhor pode ser, né, o fato de ou cuidar, garantir melhor qualidade de vida e, dependendo do caso, até curar, se aquele tipo de situação tiver cura, né? Então, o preconceito está muito ligado a isso também. Então, temos esses testes genéticos no Brasil, tem uma ideia de como é que isso funciona em termos de valores, ou ainda estamos dependendo de mandar para fora? Voltando à questão do preconceito, não só quanto mais rápido a gente fizer o exame, mas quanto mais exato, ou seja, quanto a genética ajuda isso, né, fazer com que o diagnóstico seja mais exato, mais preciso. E aí a gente consegue, sim, saber medidas, né, mais tratamentos mais eficazes e mais direcionados para aquilo muitas vezes, tá bom? Então, assim, também a consulta médica é uma consulta sigilosa, entendeu? Você não precisa falar desse diagnóstico para as outras pessoas. E, assim, em primeiro lugar, a saúde, né? E quanto aos exames genéticos que a gente faz, boa parte deles está disponível no Brasil, tanto por coleta de sangue, quanto por coleta de... Muitas vezes pode-se simplesmente coletar saliva, o DNA está presente na saliva, tá bom? São exames muito complexos em questão da análise, mas a questão da coleta é tranquila, tá bom? Eu tenho estudado outros tipos de exame nos Estados Unidos, esse é justamente o escopo, é o tema da minha pesquisa, estudar exames para que a gente consiga diagnosticar de forma genética ainda outras doenças que a gente não consegue hoje. Mas, sim, a boa parte dos exames genéticos já é feito no Brasil, só que, assim, o que se precisa ter muito cuidado é quem solicita o exame genético, porque existe uma pletora de exames genéticos muito diferentes uns dos outros, cada um. Porque, assim, o DNA é um livro extremamente complexo de ler, então cada exame vai ler esse livro de um jeito. E, de acordo com cada paciente, a gente tem um exame, um jeito de ler o livro que é o melhor, que é o mais indicado. E aí, por isso, a gente tem que ter um profissional que seja qualificado para pedir esse exame. Porque muitas vezes se faz investigação genética, ela resulta negativa, mas só porque você não pediu o exame correto. Então, os exames, a maioria deles, sim, está disponível no Brasil, e é muito importante certificar que o profissional seja habilitado e qualificado para solicitar os exames corretos para o seu caso do seu filho. Duas dúvidas ou duas curiosidades que eu imagino que quem estiver nos ouvindo aí no podcast ou no canal do YouTube, em relação a, imaginando que o casal, alguém tem algum tipo de problema. Ok. É possível procurar, por exemplo, aí eu considero a Iane geneticista médica, né? Procurar, então, uma médica geneticista, um médico, para ver a probabilidade da criança ter aquilo. Tem como, às vezes, aí, uma pergunta que também entra a questão, imagino, da legislação, né? Dá para, de repente, escolher esse filho, né? Esse óvulo, esse espermatozoide, para garantir que ele não venha com, enfim, alguma coisa, esse genoma, ou não sei exatamente se o nome é esse, né, para essa doença, né, eu tenho um TDAH, não sei o quê, alguma dessas síndromes que a pessoa já foi diagnosticada, ela quer garantir que a criança não tenha.
E aí, uma segunda dúvida é, por exemplo, a gente vê muito comum artistas que fazem esse tipo de exame, principalmente porque ele começou lá fora, né? Como foi o caso da atriz muito conhecida, que é a Angelina Jolie, que fez a questão do teste para o câncer de mama e detectou não sei quanto por cento da probabilidade dela ter, tanto que ela, né, fez a mastectomia total e depois fez enfim, um implante, né, de outras coisas aí, para poder voltar com a aparência, né? Isso também é possível de imaginar, por exemplo, eu quero fazer um teste, sei lá, de alguma coisa que eu lembro que meu pai tinha, e eu posso ir direto em algum lugar que faz, e eu mesmo pedir particularmente isso de forma privada, eu tenho que passar por uma médica como a Iane, como é que essas duas questões funcionam, para que as pessoas também entendam um pouco mais, né, da importância da evolução da medicina e como que a sua área, ela traz muito avanço e muita possibilidade de qualidade de vida para as pessoas. Isso, exatamente. Então, eu vou dividir a pergunta em dois. Primeiro, com relação a risco para filhos, e segundo, com relação a risco para você mesmo. Com relação a risco para filhos, sim, deve ser feita avaliação com o geneticista para saber a probabilidade do filho também herdar aquela doença. O que eu vejo em muitos casos, por exemplo, você tem algum tipo de doença, um diagnóstico, um médico, qualquer um médico que não é geneticista, fala para você, não tem um filho de jeito nenhum que você vai passar essa doença. Quando vem para mim, muitas vezes eu vejo, assim, pelo estudo do caso, pelo estudo, às vezes, da genética e da pessoa, que aquela doença não é herdável, que, assim, ele não tem, ele tem probabilidade zero de passar aquela doença, próxima a zero de passar aquela doença. Então, muitas vezes, casais deixam de ter filhos por achar que tem possibilidade de passar certa doença, e, na realidade, aquilo nem era verdade. Mas, sim, se houver, de fato, a possibilidade de o filho herdar aquela doença, tem como, sim, fazer o cálculo do risco, e tem como fazer a seleção do embrião, né, através de tecnologias reprodutivas que a gente tem. Então, selecionar apenas os embriões, enfim, os materiais que não têm aquela doença. Isso sim é possível, isso é feito no Brasil, certo? Então, tem como evitar que filhos seus nasçam com essa doença. Quanto à predição, assim, de riscos para você mesmo, esse caso é muito canônico, né? Esse caso da Angelina Jolie, mas ele já é um pouco antigo. E o que aconteceu foi que ela fez um teste genético, viu que ela tinha altíssima chance de ter câncer de mama, e ela fez procedimentos médicos para que evitassem completamente que ela tivesse esse tipo de câncer, né? E aí o que acontece? De lá para cá, muita coisa mudou e a gente evoluiu ainda mais. A gente tem mais de 100 doenças que a gente consegue prever que elas vão acontecer, e não só que a gente consegue prever que elas vão acontecer, mas fazer alguma coisa. Porque, assim, não adianta você também prever sem poder fazer nada, mas existem várias doenças que a gente consegue prever e consegue ter medidas ativas para que essas doenças não aconteçam. Então, eu aconselho fortemente, caso você tenha pessoas na família com câncer, com algumas doenças cardiológicas que possam ser genéticas, que se procure um médico geneticista para que se avalie o seu risco, avalie qual exame genético seria adequado para que você consiga fazer essa predição. Fazer essa predição e impedir que esse diagnóstico aconteça para te garantir aí que você tenha mais qualidade de vida e mais longevidade. Então, sim, eu recebo pacientes que querem saber, entender melhor seu risco de doenças, e a gente faz todo esse trabalho e, graças a Deus, com um resultado muito bom. Inclusive, Iane, inclui-se também as questões ligadas à saúde mental, transtornos em geral, a questão do Alzheimer, a questão do Parkinson, a esclerose múltipla. Isso é possível, né, ser identificado nesses exames, né, genéticos, nesses testes, e também o que a gente falou, né, TDAH, né, você citou autismo, essas síndromes, fora essas outras questões também ligadas à oncologia, que é um assunto e uma área em que causa muito sofrimento e medo nas pessoas, né? Então, exatamente. A gente tem essas duas consequências, né, para o exame, esses dois objetivos. O primeiro objetivo seria diagnosticar uma doença com mais certeza. E sim, a gente já tem exames genéticos para várias doenças que a gente consegue diagnosticar com o exame genético. E aí, você citou algumas, né? E aí a gente consegue dar um tratamento, assim, dar um segmento mais personalizado
para essa pessoa, a partir de um diagnóstico, né, de um diagnóstico não só clínico, que você vê a pessoa, mas um diagnóstico genético, você consegue ler o DNA e ver que aquilo, sim, está escrito no DNA dela, e aí você consegue personalizar mais o segmento dessa pessoa. E existe também o preditivo, que é assim, você não está com um diagnóstico agora, não sente nada, mas no seu DNA tem escrito as probabilidades de você desenvolver a doença. E a gente foca, assim, a gente só aborda aquelas em pessoas que são saudáveis, né, e querem saber seus riscos, a gente aborda justamente aquelas doenças que têm alguma medida protetiva, assim, tem alguma medida que vai impedir ou diminuir o risco, diminuir bastante o risco que aquela doença aconteça. Então, sim, a gente já tem uma pletora de exames genéticos, e é o que eu falo, né? É muito importante ir para um médico correto, um médico geneticista, para ele saber exatamente como investigar aquilo e exatamente qual teste genético pedir. E a gente falar, por exemplo, no Brasil, de uma forma geral, dá para ranquear hoje quais seriam, assim, dos testes que estão sendo feitos, o que está ali nos 5 primeiros lugares, em termos de o que está sendo diagnosticado, o que está sendo identificado? Então, os exames genéticos, eles estão ficando cada vez mais acessíveis. Por exemplo, no ano 2000, o primeiro exame genético, né, o primeiro sequenciamento do genoma, ele custou US$ 1 bilhão. E hoje já se abateu bastante esse valor. Nos Estados Unidos aqui, ele custa mais ou menos cerca de US$ 1.000. Ou seja, está muito mais acessível, tão acessível a ponto que a gente tem começado a usar isso na medicina, né? E, assim, alguns exames que a gente tem hoje, que são usados na genética, são os exames que a gente chama de sequenciamento do DNA, por exemplo, e aí pode ser tanto um sequenciamento do DNA inteiro ou de parte dele, tem alguns nomes específicos para isso, e também existem exames com outras técnicas, por exemplo, a gente tem o exame de array, tem o exame do cariótipo. O que aconteceu com a genética é que, no começo dela, a gente trabalha mais com doenças raras. Então, as doenças que a gente começa a diagnosticar mais com a genética foram aquelas doenças raras, como, por exemplo, a gente tem muitos pacientes com neurofibromatose, que é uma doença rara, mas que, ao mesmo tempo, é comum dentro desse universo, né? Mas, assim, esse estigma, ele está sendo cada vez mais quebrado. E a gente tem começado a diagnosticar doenças comuns também através da genética, exatamente isso que eu faço, né? Porque a genética, ela é uma especialidade extremamente nova, vamos dizer que há menos de 10 anos ela começou a realmente ter uma visibilidade um pouco melhor, e ela é conhecida mais como especialidade de doença rara, porque justamente no começo das tecnologias genéticas a gente via mais doenças, conseguia diagnosticar melhor doenças raras, mas através do DNA, mas hoje, cada vez mais a gente tem conseguido não só diagnosticar as doenças raras, mas também as doenças comuns, vários tipos de câncer, tem surgido aí, né, vai ser futuramente implementado na clínica, exames diagnósticos para, por exemplo, hipertensão, diabetes, endometriose e muitas outras. Então, assim, não tem como citar exatamente doenças que podem ser diagnosticadas pela genética, porque realmente é uma infinidade, ela hoje atinge muito e daqui a pouco tempo ela vai atingir a medicina inteira. Então. E, Anne, as suas dicas para a gente fechar o nosso papo aqui, para os professores e os pais responsáveis em relação a aproveitar o avanço da tecnologia e garantir um futuro de desempenho, de aprendizagem, né, para o filho enquanto estudante. Pais e professores, aqui vai um apelo. Caso vocês identifiquem nos seus filhos alguns sinais, como ele tem ficado atrasado, bastante atrasado na escola, tem atrasado os marcos no neurodesenvolvimento, demorado um pouco mais para falar, demorado para andar, ou então ele foi diagnosticado com autismo, tem sinais, né, de autismo, seria muito interessante que se visitasse um médico geneticista para que a gente consiga realmente ter uma melhor investigação e muitas vezes um diagnóstico mais preciso e o melhor segmento dele. Isso veio para ficar, isso é o futuro, e a gente espera, né, que no futuro isso seja comum, que todos os pacientes, as pessoas, elas também tenham sua doença avaliada, sua doença ou sua saúde, né, avaliada geneticamente também, mas se possível, o ideal seria que isso já começasse agora, para
garantir a melhor saúde do seu filho e do seu aluno. Acompanhando, né, atenção com os marcos, pode ser os marcos da infância, mas antes de pensar até na criança que já nasceu, podemos pensar antes em nós, né, pai, mãe, enfim, quem está pensando num filho, numa adoção, em quais as possibilidades que a genética pode nos ajudar em relação a essa criança enquanto problemas de saúde, algum tipo de transtorno, como contribuir, né, como fomentar esse processo no sentido de ajudar a saúde a ter mais qualidade de vida, né, e evitar, às vezes, algum tipo de risco. Né, às vezes, pais que ficam com receios por causa de doença dos avós, dos bisavós, dos ancestrais. Felizmente, a medicina, como ela evolui, ela está muito ajudando, né, do lado da população nesse sentido de lidar com essas questões, e principalmente em relação ao Brain Connection e o que a gente está conversando, como que isso pode ajudar a melhorar o neurodesenvolvimento.